do sobrenatural. Boa noite, o meu nome é Felipe. Eu moro em Brasília e posso garantir para vocês que o que os meus olhos viram e os meus ouvidos escutaram são coisas difíceis de compreender, beirando a insanidade. Nos anos 90, minha família se mudou para Pirapora, pois meu pai, que é militar, foi transferido para a cidade. Foi lá que eu passei a minha adolescência, fiz vários amigos e também me deparei com o sobrenatural. O pai de um dos meus amigos, chamado Clayton, tinha um sítio que ficava a cerca de 10 quilômetros da cidade. Sempre que possível, ele reunia a galera e passávamos o dia por lá, muitas vezes dormindo no sítio. Frequentemente íamos para o sítio pedalando, passando por uma trilha que atravessava uma mata. No caminho havia um riacho raso próximo a uma choupana abandonada. Essa choupana ficava a cerca de uns 50 metros do riacho e era a única construção ao longo do caminho alternativo. Sabíamos que não havia moradores ali, pois a estrutura estava caindo aos pedaços, ela estava sem porta, sem energia ou qualquer indício de presença humana. A choupana ficava no final da trilha. Bastava atravessar o riacho e depois de 500 metros chegávamos ao sítio do pai do Clayton. Até então, nunca tivemos curiosidade de parar a explorar o local, pois imaginávamos que era usada por pescadores ou caçadores. Quando foi no mês de janeiro de 2001, eu havia acabado de completar 18 anos de idade. O primo do Clayton, chamado Daniel, foi passar as férias na cidade e teve a ideia de passarmos a noite no sítio, fazendo uma fogueira, assando carne e tomando algumas cervejas. O pai do Clayton era gente boa e, como sempre, deixou que ficássemos por lá. Apenas pediu para tomarmos cuidado e não causarmos problema e nem perturbar a família do seu Bartô e os vizinhos com o som alto, embora o vizinho mais próximo ficasse a quase 1 quilômetro de distância. Reunimos o nosso grupo, que era em torno de umas 10 pessoas, e partimos para o sítio. Chegamos lá ainda cedo, fomos nadar no riacho e ficamos até o começo da noite. Porém, na volta para o sítio, escutamos um barulho vindo de dentro da choupana, como se fosse um choro de criança. Ficamos sem entender, mas preferimos seguir nosso caminho, já que a noite estava chegando e estávamos com fome. Pois o barulho poderia ser facilmente apenas o som de algum animal selvagem. Pois bem, no sítio do pai do Clayton haviam 2 casas. A maior era da família, que ocasionalmente passava a noite por lá, e a outra era um pouco menor, onde morava a família do seu Bartô, o caseiro do sítio. Seu Bartô já vivia ali antes mesmo do pai do Clayton comprar a propriedade e, como era um homem responsável e trabalhador, foi contratado para continuar como caseiro. Quando chegamos do passeio, a dona Olívia, esposa do seu Bartô, já havia preparado um café e algumas comidas para nós. Então fomos nos arrumar e depois comer, pois estávamos esfomeados. Um pouco mais tarde, lá por volta das 8 da noite, acendemos a fogueira e começamos a nos divertir em volta dela, tocando violão, cantando algumas músicas e tomando cerveja. O seu Bartô e a dona Olívia estavam conosco. Foi então que o Clayton se lembrou dos barulhos que ouvimos mais cedo perto do riacho e perguntou ao seu Bartô se ele sabia o que poderia ser. Seu Bartô, com um jeito bem mineirinho, tomou um gole de cerveja e nos disse que também já havia escutado aquilo antes e que não era coisa desse mundo, pois, segundo ele, aquela choupana, na verdade, era um local assombrado.
A dona Olívia não gostou do que ele disse e na mesma hora repreendeu o marido e pediu para que ele não colocasse essas ideias em nossas cabeças. Em seguida, retirou-se e foi para casa como se aquele assunto a incomodasse. Quando ela saiu, o filho dele, chamado Antônio, que tinha a nossa idade, pediu para que o seu Bartô nos contasse um caos. Ele gostava de contar histórias, então começou a relatar o que ele viu naquela choupana. O seu Bartô contou que certa vez, quando ele era mais novo, estava passando pelo riacho montado a cavalo. Assim que saiu da água, ouviu um canto de ninar. Na hora, ele se arrepiou todo e o cavalo quis refugar, quase o derrubando no chão. Então, ele conseguiu ver que, à beira da choupana, havia uma figura que lembrava uma mulher ninando o que parecia ser uma criança. Ele ficou indeciso entre seguir o seu caminho ou tentar descobrir o que estava acontecendo. Como sempre foi uma pessoa prestativa, gritou perguntando se por acaso a mulher estava precisando de ajuda. E foi no mesmo instante que ela correu para dentro da choupana, como se estivesse se escondendo. Ele, por sua vez, foi até a porta, desceu do cavalo e olhou lá dentro, mas não viu ninguém. No mesmo momento, ouviu um choro vindo por detrás dele. Quando se virou, viu que a mulher estava à beira do riacho. No entanto, era impossível que ela tivesse passado por ele sem que ele percebesse. O seu Bartô perguntou quem ela era, mas de repente a criança que estava no colo dela desceu e começou a rir junto com a mulher. Aterrorizado com toda aquela visão, ele esporeou seu cavalo e só parou quando chegou ao sítio. Ao ouvirmos essa história, ficamos com vontade de ir até lá e conferir se a mulher ainda estava na choupana ou se tudo não passava de invenção dele para nos assustar. Por volta da meia-noite, ainda estávamos acordados. Então Daniel propôs o desafio de irmos até lá. A mistura da falta de juízo da juventude com a coragem provocada pela cerveja nos fez topar o desafio. Se não me engano, haviam 4 meninas com a gente, a irmã do Daniel, a irmã do Cleiton e 2 colegas de escola que eram mais destemidas do que os meninos. Assim pegamos lanternas, facões e facas, como se esses objetos pudessem de fato nos proteger de alguma assombração. Enfim, minutos depois, chegamos a tal choupana e, como a lua estava cheia, conseguimos ver ao redor dela. Aquele lugar, durante a noite, tinha um ar sombrio e comecei a sentir uma sensação ruim, como se alguém além de nós estivesse por perto. Outra coisa que me arrepiou foi lembrar que, de repente, o clima começou a esfriar. Foi muito rápido. A temperatura caiu ao ponto das minhas pernas tremerem e os pelos dos braços se arrepiarem. Pelo menos, até aquele momento, nenhum de nós havia escutado qualquer som diferente dos ruídos dos animais e insetos noturnos que vivem dentro das matas. Por isso eu disse que era melhor voltarmos, pois o objetivo era ouvir o choro da criança, mas foi voto vencido. Os outros do grupo disseram que iriam até a casa e começaram a fazer algazarra e xingamentos, dizendo que tinham ido até lá para fazer a criança parar de chorar. Eu fiquei mais atrás, pois andávamos em fila indiana. A primeira da fila era uma das meninas. Quando eles entraram na choupana, eu vi como se fosse um flash, porém a luz que enxerguei era avermelhada, diferente das lanternas da qual carregávamos. No mesmo instante, eu escutei um grito bem nítido e depois disso vi os meus amigos trombarem uns nos outros e caírem no chão em frente à choupana. Ao ver aquilo, meu coração disparou.
mas eu não tive forças para correr. Eu fiquei paralisado, segurando a minha lanterna em direção à porta, e de lá saiu uma figura fantasmagórica. Ela tinha a forma de uma mulher de estatura mediana. Ela estava vestindo roupas esfarrapadas e por detrás dela havia uma criatura que lembrava um menino de pouco mais de 1 ano de idade, pois até a maneira de andar era semelhante à de uma criança. A sensação que eu tive foi que o tempo havia congelado, como se tudo se movesse a uma velocidade muito lenta. Mas em um piscar de olhos tudo voltou ao normal. Eu passei então a ouvir os gritos de desespero dos meus amigos e também um choro que ecoava por toda a mata. Eles se levantaram e nós começamos a correr. Nunca corri tanto em toda a minha vida. Porém, faltando cerca de uns 50 metros para chegarmos à porteira do sítio, tomamos um outro susto. As 2 entidades que vimos na choupana estavam lá paradas. A que parecia ser uma mulher estava em pé, enquanto a criatura que lembrava uma criança estava sobre o mourão que sustentava a porteira. Naquele momento não havia o que fazer a não ser rezar. E para piorar, o som do choro, que antes parecia ser de uma criança, deu lugar a risadas macabras. Sem saber o que fazer, a única solução foi passar por debaixo do arame da cerca. Quando olhamos para a porteira, não havia mais ninguém. As entidades simplesmente haviam desaparecido. Corremos até a casa, entramos e ficamos na sala sem dizer uma única palavra sequer, tentando nos acalmar de toda aquela situação. Alguns de nós choravam bem baixinho, enquanto outros engoliam um choro para disfarçar, mas todos estavam morrendo de medo. Por isso pegamos os colchões e os colocamos na sala, deixando assim a luz acesa. Minutos depois, começamos a escutar novamente um choro. Cleito perguntou se era algum de nós. Foi então que ouvimos uma voz do lado de fora da casa, pedindo para que abríssemos a porta. Mesmo morrendo de medo, eu me levantei, abaixei-me quase engatinhando e olhei por debaixo da janela da sala, na esperança de ver a dona Olívia. Mas me arrependo de ter feito isso, pois o que estava lá fora era uma figura translúcida, de rosto seco, dentes podres, uma verdadeira assombração. Ela carregava a entidade menor nos braços e, o mais impressionante, não tocava o chão. Ela flutuava alguns centímetros acima do solo. Eu não sei como ela percebeu a minha presença, mas se virou e veio em direção à janela, e depois disso eu a apaguei. Lembro-me de ter acordado com o dia já claro, com seu Bartô batendo na porta para nos despertar. Os meus amigos estavam todos dormindo, espalhados nos colchões. Eu estava no chão puro. O mais assustador foi que eles simplesmente não se lembravam de nada do que havia acontecido. Apesar das raladuras e escoriações que sofreram quando caíram em frente à choupana, apenas se recordavam de termos ido até lá. Depois disso, diziam não saber nem como chegar em casa. Para todos os efeitos, foi o álcool que causou toda aquela confusão. Parecia que eu estava ficando louco, mas seu Bartô me chamou para conversar e disse que esse tipo de coisa acontece assim mesmo, pois nem todos estão preparados para saber de certas coisas. Na tarde daquele mesmo dia, os meus amigos estavam todos quebrados, literalmente sem forças. Ficamos na casa até o pai do Cleito ir nos buscar. Dias depois do ocorrido, eu soube que o seu Bartô derrubou a choupana e ateou fogo. Bom, naquele mesmo ano, eu acabei me mudando para Brasília. Ainda hoje eu me pergunto o que de fato aconteceu quando eu desmaiei e se por acaso aquelas entidades ainda estão por lá e por que apenas eu tenho as lembranças daquela maldita noite.
Bom, esse é o meu relato. Espero que tenham gostado. Eu desejo a todos uma ótima noite. A sombra na escuridão. Boa noite, eu me chamo Ricardo. Eu tenho 24 anos de idade e sou do Rio de Janeiro. Eu passei por uma situação bem estranha e quero compartilhar com todos. Eu vou contar o que aconteceu comigo e foi no ano de 2020. Então, é algo bem recente e vívido em minha memória. Bom, vamos aos fatos. Tudo ocorreu em um dia até então bem comum, como qualquer outro. Enquanto o tempo passava com os meus afazeres, eu jamais poderia imaginar que algo tão marcante pudesse acontecer comigo. Enfim, já era tarde da noite quando eu fui me deitar para dormir. Então, de repente, eu acordei sobressaltado com um estrondo vindo da porta do quarto da minha mãe. Mas não foi uma batida qualquer. Foi um impacto forte, como se algo extremamente pesado tivesse golpeado a porta com violência. Com essa batida, já fiquei em alerta, com meu coração disparado pelo susto. Naquele momento eu pensei que o barulho pudesse ter sido causado por alguém batendo na porta, talvez a minha mãe sem querer. Jamais eu poderia imaginar que seria algo diferente, muito menos algo sobrenatural. Logo em seguida, eu ouvi um outro som forte vindo da cozinha, porém no andar de baixo. Era o barulho de panelas se chocando, como se algo tivesse sido derrubado no chão. Mas era tarde, era de madrugada, e era impossível que fosse a minha mãe, pois ela já estava dormindo há bastante tempo e não tinha o hábito de levantar no meio da noite. Na hora, eu arregalei os meus olhos e fiquei assustado, pois eu não sabia o que estava acontecendo. O meu maior medo era que alguém tivesse entrado em nossa casa. Eu respirei fundo e em silêncio e resolvi me levantar bem devagar para tentar descobrir o que estava causando aqueles barulhos. Eu saí pelo corredor, tudo estava em silêncio. Eu estava descalço para não fazer barulho no piso. Primeiro, fui até o quarto da minha mãe e a encontrei dormindo tranquilamente. Então eu fui até a escada que dava para o primeiro andar, onde ficava a cozinha, e olhei em volta antes de descer, e estava tudo calmo. As luzes estavam apagadas. Quando eu cheguei lá embaixo, como já era de se esperar, não havia ninguém. Nada estava fora do lugar na cozinha, o que era estranho, pois eu havia escutado perfeitamente o som de algo de metal, como uma panela sendo jogada no chão. Naquele momento eu fiquei confuso. Eu tentei encontrar alguma explicação lógica para aquilo. Será que foi um vento forte que bateu na porta? Mas todas as janelas estavam fechadas, então não seria possível. Pensei que talvez a própria porta pudesse ter feito aquele som por conta da temperatura, já que móveis de madeira às vezes rangem ou estalam. Mas aquele tipo de batida não fazia sentido sem que alguém tivesse realmente golpeado a porta. Eu fiquei um tempo tentando encontrar alguma explicação racional para descartar qualquer possibilidade sobrenatural. Mas infelizmente eu não consegui. O barulho havia sido real e não havia explicação lógica para aquilo. Era como se alguém tivesse tomado distância e chutado a porta com toda a força. Eu voltei para o meu quarto, ainda pensativo sobre o assunto. Deitei-me e depois de um tempo eu acabei pegando no sono. Passando um mês desse evento estranho, confesso que eu já havia até me esquecido daquela noite. Então certo dia eu fiquei acordado até tarde, como de costume. Já eram 4:30 da manhã e, como sempre, eu senti fome e resolvi descer até a cozinha para fazer um lanche. Como eu disse, eu nem me lembrava mais do ocorrido naquela noite.
Eu fui pelo corredor, completamente distraído e tranquilo, até chegar à escada. No primeiro andar, haviam 2 cômodos com 3 lâmpadas. Quando alguém deixa uma delas acesa durante a noite, a escada fica bem iluminada. Uma lâmpada ilumina os outros cômodos e a terceira ilumina parcialmente um canto da casa. Ao chegar à cozinha, eu fui até a geladeira e foi nesse momento que vi a coisa mais apavorante da minha vida. Havia algo parado em um canto escuro do cômodo ao lado da cozinha. Sim, algo estava ali, oculto na escuridão, e parecia me observar. Na hora eu fiquei completamente sem reação. Eu estava paralisado. O mais próximo que posso descrever era a silhueta negra, mas sem uma forma exata. É muito complicado para me explicar o que eu vi. Acho que só vendo mesmo para entender. Eu nem preciso dizer que quase entrei em estado de choque ao me deparar com aquela presença oculta ali na escuridão. Eu fiquei de olhos arregalados, tentando ter certeza de que não era uma ilusão, mas como o local estava escuro, os meus olhos demoraram um pouco para se acostumar. Quando finalmente consegui enxergar com mais clareza, a forma sinistra realmente estava lá. Eu tentei me enganar dizendo a mim mesmo que poderia ser alguma roupa pendurada ou até mesmo qualquer coisa que me tirasse da cabeça a ideia de que aquilo era sim uma entidade, um fantasma dentro da minha casa. Mas segundos depois, quando os meus olhos se ajustaram ao escuro, eu percebi que aquela presença era mais escura do que a própria escuridão ao seu redor. Mesmo em um canto sem qualquer fonte de luz, eu podia enxergá-la nitidamente. Era uma espécie de massa negra parada perto da parede. Tudo isso durou poucos segundos, mas para mim parecia uma eternidade. Eu fiquei encarando aquela criatura por uns 10 segundos, tentando entender se eu estava sonhando ou se o cansaço me fazia ver coisas. Mas seja lá o que fosse aquilo, continuava lá, imóvel, como se soubesse que eu estava vendo. Ela ficava me observando. Foi nesse momento que tive uma reação. Rapidamente alcancei um interruptor ao lado da geladeira e acendi a terceira lâmpada. E no mesmo instante, aquela coisa desapareceu diante dos meus olhos. Era como se a luz tivesse apagado a sua existência. Sem pensar 2 vezes, me virei e subi correndo as escadas. Desisti até de comer. E o sono, que já era difícil naquela noite, não veio. Eu fiquei no meu quarto até o amanhecer, tentando encontrar alguma explicação para aquilo, mas era em vão. Depois de 2 dias, eu ainda tentava compreender o que havia acontecido. A única explicação que eu encontrei foi algo chamado Povo das Sombras. Muitas pessoas ao redor do mundo relatam ter visto essas figuras sombrias. Algumas até foram capturadas em fotos. A verdade é que eu não sei o que era aquilo, mas era algo real. Eu sei o que eu vi, que estava lá, oculto na escuridão. Eu gostaria de entender o motivo disso, ou o que essas entidades realmente querem, mas provavelmente nunca saberemos a resposta. Mas depois daquela noite, eu aprendi que quando menos esperamos, podemos acabar esbarrando com o sobrenatural bem diante dos nossos olhos. Boa noite. A luz vermelha do necrotério. Boa noite, inscritos do canal. Eu me chamo Arthur, sou de Recife, Pernambuco, e gostaria de dividir uma experiência sobrenatural com vocês. No ano de 2011, eu estava completamente imerso em minhas práticas de medicina forense, trabalhando durante o turno noturno no frio e sombrio necrotério de um hospital. Foi quando o diretor chegou
com uma expressão bastante séria. Ele fez um comentário enigmático e me aconselhou a levar uma cruz comigo, ensinando que a fé poderia ser minha melhor aliada naquele lugar. Eu, sendo uma pessoa cética por natureza, decidi ignorar suas palavras e não dar-lhe maior importância. Até porque eu sabia que muitas pessoas que trabalham nesses lugares gostam de pôr medo nos outros, e eu decidi que não cairia nessa brincadeira tão manjada. Durante a minha primeira semana, enquanto me adaptava ao ambiente, um colega de trabalho, um homem mais velho e experiente, apontou para um foco de luz vermelha que pendia sobre a porta da sala principal. Ele me explicou que, se por acaso aquela luz se acendesse, significava que algo anormal havia ocorrido com um dos corpos e que era o meu dever verificar. Embora a ideia de corpos no necrotério se moverem após a morte não me fosse completamente estranha, o que o meu colega acrescentou depois me deixou em alerta. Mas cuidado, você pode encontrar algo a mais do que um simples corpo. No início, eu não levei muito a sério seus avisos, pensando que faziam parte das típicas superstições que no caso circulam em ambientes como hospitais. No entanto, com o tempo, a curiosidade começou a crescer dentro de mim. Então teve uma noite na qual eu decidi investigar por conta própria o que acontecia quando aquela luz vermelha se acendia. Naquela noite, ao entrar no necrotério, vi que a luz vermelha estava acesa. Eu estava sozinho, já que o meu colega havia saído por um momento. Seguindo o procedimento habitual, me dirigi ao corpo indicado para realizar uma revisão. À medida em que eu me aproximava da mesa onde o corpo se encontrava, uma onda de frio percorreu a minha espinha dorsal, atribuindo isso ao medo. Eu levantei o lençol que cobriu o corpo e me deparei com uma visão inquietante. Os olhos do falecido estavam completamente abertos e pareciam me encarar fixamente. Um arrepio percorreu todo o meu corpo, mas tentei racionalizar. Ainda assim, aquilo me perturbou profundamente, como se houvesse algo além da simples realidade da morte. À medida em que as noites passavam, aquela luz vermelha começou a se acender com mais frequência. Cada vez que isso acontecia, eu sentia uma mistura de curiosidade e medo. Então, comecei a observar padrões estranhos, corpos que se moviam de formas inexplicáveis e olhares que pareciam me seguir. Foi quando finalmente decidi compartilhar essas experiências com os outros colegas e, para minha surpresa, alguns admitiram ter tido encontros semelhantes. Falaram de sussurros nas sombras e figuras que se deslocavam sem explicação lógica entre os corpos armazenados. Uma noite, enquanto eu estava prestes a depositar um corpo no freezer, aquela mesma luz vermelha se acendeu novamente. Ao meu lado, na sala onde eu estava, havia um outro corpo coberto por um lençol. E quando eu me aproximei para examiná-lo, vi uma das mãos daquele cadáver se levantar e ficar suspensa no ar por alguns segundos. Depois olhei para sua cabeça e vi nitidamente um movimento em sua mandíbula, como se ele estivesse tentando falar alguma coisa ou chamar por alguém. Foi então que, bem baixinho no meu ouvido, eu ouvi uma voz tenebrosa sussurrando um nome: Marta! Nesse momento, meu colega retornou e, ao ver aquela mão erguida e o pânico em que eu me encontrava, branco feito cera e tremendo da cabeça aos pés, ele começou a rezar um Pai Nosso com fervor, instigando-me a fazer o mesmo. Mesmo sabendo que eu próprio tinha feito a autópsia naquele corpo horas antes e que era impossível que ainda houvesse vida ali, eu resolvi obedecer e também comecei a rezar. Então aquela mão desabou
e o corpo voltou a ficar totalmente inerte como estava antes. Depois desse momento aterrorizante, a curiosidade nos dominou. Decidimos então desvendar o enigma por detrás desse evento inexplicável. Investigamos a fundo a história do falecido e nos deparamos com revelações que adicionavam ainda mais mistério ao caso. Havíamos descobrido que o homem sob o lençol tinha conexões com um grupo que praticava crimes e diversas atividades ilícitas e que havia desaparecido sem deixar rastro há alguns anos. Talvez o fato de o cadáver ter pronunciado aquele nome pudesse ter alguma lógica. Talvez o homem estivesse pensando nessa mulher quando morreu, ou talvez o nome dela tenha sido a última palavra antes de falecer. Nos ocorreu que algo poderia ter acontecido para que ele guardasse esse nome na garganta. Sabe quando você quer dizer algo, mas por algum motivo não consegue? Talvez isso tenha acontecido com ele, e apenas depois de morto é que conseguiu pronunciar aquele nome. Essa é a única explicação que consigo pensar, mas sinceramente, eu não tenho certeza de nada. O preço de um erro irreparável. Olá a todos. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência arrepiante que aconteceu comigo enquanto eu trabalhava em uma ambulância. Eu não gostaria de ter o meu nome revelado, porque fiz algo do qual não me orgulho nem um pouco. Foi uma atitude inesperada e totalmente errada, mas graças a Deus eu a tomei como um aprendizado. Como dizem, um homem sábio aprende com os próprios erros. Eu não quero com isso dizer que sou sábio, mas sim que esse episódio me ensinou a ser um homem melhor e muito mais digno. Naquela época, eu havia sido designado para trabalhar com outro colega, já que sua parceira habitual estava de férias. Ser paramédico é realmente cansativo. Você sempre deve estar pronto para qualquer emergência e também lidar com o trânsito, já que quase ninguém presta atenção à sirene da ambulância. Eram quase 7 da noite quando fomos chamados para um acidente de motocicleta. Ao chegar ao local, percebemos que a situação era muito grave. O homem estava gravemente ferido e havia perdido muito sangue. Antes de o colocarmos na ambulância, entrei primeiro para preparar tudo lá dentro. Enquanto levantávamos a maca, a carteira do homem caiu no chão. O meu colega não percebeu e continuou empurrando a maca. E sem pensar muito, eu peguei a carteira, pus no bolso e continuei ajudando. Durante o trajeto até o hospital eu não disse nada. O homem acabou falecendo devido à grande quantidade de sangue que havia perdido. Quando tentaram encontrar seus documentos para identificá-lo, não acharam nada, porque a carteira estava comigo. O seu corpo foi registrado como não identificado, até que finalmente puderam entrar em contato com a família. Quando cheguei em casa naquela noite, senti algo muito estranho, como se estivesse sendo observado. O meu gato se assustou ao me ver e saiu correndo para a rua. Durante a madrugada, enquanto eu tentava dormir, senti como se houvesse uma outra pessoa no meu quarto. Eu acendi a luz e vi uma sombra que parecia e desaparecia rapidamente. Os dias seguintes foram igualmente inquietantes. Eu me sentia mal e a falta de sono começou a me afetar fisicamente. Uma enfermeira com quem trabalho notou algo estranho em mim e perguntou diretamente se eu tinha feito algo de errado. Eu tentei me tranquilizar e continuei com as minhas atividades diárias, mas a minha saúde continuava se deteriorando. Eu estava pálido e sentia um frio constante. A mesma colega preocupada comigo me deu um crucifixo de metal e aconselhou que eu o levasse sempre comigo,
até que confessasse o erro que eu havia cometido ou devolvesse o que eu havia tirado. Com o crucifixo, eu consegui dormir um pouco melhor, mas ainda senti a presença de alguém no quarto. Essa situação me deixava completamente confuso. Então teve uma noite que eu tive um sonho muito vívido. Um homem em uma moto me perseguia e quando ele estava prestes a me alcançar, eu acordava com meu coração disparado e suando muito. Foi nesse momento que percebi a razão do meu sofrimento. Eu tinha ficado com a carteira daquele homem no qual havia falecido. Assustado, confessei tudo para minha colega. Eu confessei o que eu havia feito. E em vez de reagir com raiva ou me recriminar, ela disse que já suspeitava disso e me aconselhou a devolver o que eu havia roubado à família do falecido. No entanto, eu não pude fazer isso porque havia descartado a carteira e tudo o que havia nela, exceto o dinheiro. A minha colega então sugeriu que eu devolvesse o valor e acrescentasse um pouco mais. Eu não pude fazer isso imediatamente, pois já tinha gastado o dinheiro em coisas desnecessárias, mas quando eu recebi o meu salário no final do mês, devolvi todo o valor no qual eu havia tirado, acrescentando 50% a mais. Não foi difícil encontrar o nome do falecido, pois a sua história havia sido publicada no jornal local. Naquela noite, no meu quarto, ajoelhei-me e pedi desculpas a Deus, em nome do Senhor Jesus, e desculpas ao falecido pelo que eu havia feito, prometendo que um ato assim nunca mais se repetiria. Depois de pedir perdão, algo mudou. Senti-me completamente aliviado, como se tivesse sido perdoado, e finalmente eu fui deixado em paz. Já nos meses seguintes, situações semelhantes surgiram. Transportamos vários mortos que usavam correntes de ouro, carteiras e outros objetos de valor. Nessas ocasiões, nunca mais roubei nada, porque eu havia aprendido a lição. E essa lição é: nunca roube de um morto, a menos que você queira que ele te persiga. Boa noite a todos.